Olá pessoal, antes de mais nada, gostaria de deixar claro que o som ao fundo é o meu ar-condicionado e até o momento nenhum diabo ou demônio veio buscar esse ateu que vos fala. Mas como hoje vamos fazer o meu especial de Halloween, nunca se sabe. Como vocês devem ter visto pelo título de hoje, vamos tratar do caso de Annalise Mitchell. O nome dela foi alterado para Emily Rose em um filme inspirado na história dela, e com um acréscimo de uma narrativa ficcional para tornar tudo mais fantástico e interessante. Vocês, portanto, devem estar mais familiarizados com essa alteração chamada Emily Rose do que com o caso original. E já deixo avisado que provavelmente irei massacrar, e já massacrei, a pronúncia de alguns nomes. Peço também a paciência de vocês, pois antes de falar do caso dela em particular, preciso falar um pouco sobre as patologias envolvidas. Prometo ser o mais breve possível, pois sei que, apesar de que algumas pessoas, assim como eu, acham o tema doença mental interessante, a maioria das pessoas não tem tanto interesse assim. Se vocês tiverem interesse no assunto, quem sabe futuramente faço um vídeo me aprofundando mais nas questões das doenças. As cenas que passam no fundo são do filme dinamarquês chamado Haxan. Posso mais uma vez ter errado a pronúncia, então me desculpem. De 1922. Na época foi a produção mais cara feita em filme pela Dinamarca e trata sobre como a superstição fez com que doentes mentais e outras pessoas fossem mortos em caças às bruxas. Na descrição deixo dois links sobre este filme, um da Wikipedia explicando o filme e outro de um canal com o filme completo legendado. Por este filme estar em domínio público, ele pode ser exibido no YouTube. Gostaria de deixar claro também que se trata de um filme mudo. Antes de falarmos sobre o caso em específico da Annalise, eu preciso destacar que não existe um quadro chamado epilepsia ou um quadro chamado esquizofrenia. Existem diversos tipos de ambas, assim como outras psicoses, outras doenças e transtornos. Apenas um profissional qualificado é capaz de diferenciar uma coisa da outra. E existem diversos quadros que podem ser confundidos, então, em caso de necessidade, procurem ajuda competente. A epilepsia pode se apresentar de diversas formas. Algumas com convulsões, que são as chamadas crises de grande mal, mas a epilepsia também pode se apresentar apenas com crises de ausência, onde a pessoa parece simplesmente desligar por um tempo. Além disso, em alguns casos de epilepsia, ocorre a chamada psicose epilética, onde após um episódio de epilepsia, em um período de até 3 dias, ocorre um episódio psicótico, que pode durar por até outros 3 dias. Isso sem que a epilepsia esteja associada a uma doença como esquizofrenia ou outro transtorno mental. Deixo na descrição um artigo científico falando sobre um caso em particular onde a epilepsia e uma psicose ocorrem juntos. Deixo também na descrição link falando sobre epilepsia, pois desta eu entendo apenas o relevante à minha área, lembrando que sou um psicólogo, não um neurologista. É amplamente sabido pela comunidade de saúde mental mundial, nisso incluo neurologistas, psiquiatras e psicólogos, que existe uma correlação entre epilepsia e doenças mentais, que incluem esquizofrenias, transtornos de humor e outras. Mas isso não significa que todos os epiléticos ou todos os que possuem transtornos mentais citados irão apresentar a outra parte. Uma pessoa com um transtorno de humor não necessariamente vai apresentar epilepsia e vice-versa, ou mesmo com esquizofrenia ou qualquer outro transtorno mental. Existe uma correlação, mas não há necessidade de que ambos se apresentem. E a associação entre esses dois tipos de ocorrência, a epilepsia e transtornos mentais, ocorre com uma frequência muito maior do que o acaso. O que não é de se surpreender, uma vez que tanto epilepsias quanto quadros de transtornos e doenças mentais têm origem no sistema nervoso central. Quadros depressivos também podem aparecer em casos de pacientes com outros transtornos ou epilepsia, pela questão do paciente perceber a gravidade do quadro e como este afeta a sua qualidade de vida. Outra coisa importante que precisamos ter em mente é que todo o caso da Annalise se passou entre 1970 e 1976.
E ao contrário do que a maioria pode pensar, as primeiras medicações antipsicóticas vieram a surgir na década de 50. Antes destas primeiras drogas, os tratamentos poderiam acabar em verdadeiros shows de horrores. Uma das drogas usadas para tratar a anilise foi começar a ser comercializada apenas em 1962 como analgésico, e apenas em 1965 é que começou a ser usada no tratamento de epilepsia. Infelizmente não tenho a data em que esta começou a ser indicada como antipsicótico. Ou seja, estamos falando de medicações da primeira geração de antipsicóticos, que hoje sabemos não serem indicados para todos os casos e que muitas vezes têm efeitos colaterais fortes, mas não me entendam errado. Estes medicamentos continuam sendo usados, pois são efetivos, mas hoje em dia temos outras opções para os casos em que estes não surtem efeito. Deixo o link na descrição falando sobre o remédio que me referi agora há pouco e foi usado no caso. E esse mesmo remédio ainda hoje ajuda inúmeras pessoas pelo mundo todo. Quero deixar claro que provavelmente durante o caso outras medicações devem ter sido usadas, mas como já mencionei, não tive acesso aos laudos e nem participei do tratamento desta. Minhas informações são incompletas e o que mais temos nesse caso são pessoas usando o mesmo para fazer sensacionalismo e alegações absurdas sem qualquer corroboração. Eu estou fazendo esse vídeo justamente para mostrar mais uma vez como pessoas leigas tentando falar e lidar com doenças mentais podem causar mais danos do que a maioria das pessoas imagina. Em minha experiência como psicólogo clínico, que ao longo dos anos já trabalhei com diversos casos de transtornos e doenças sérias, muitas vezes eu vi pacientes relutarem em se manterem na medicação. Muitas vezes esses preferem a doença a alguns dos efeitos, principalmente em casos onde estão sendo usadas medicações de primeira geração. Eu quero deixar claro que me refiro a pacientes que estavam em atendimento psiquiátrico ao mesmo tempo que faziam tratamento comigo. Psicólogos e psiquiatras trabalham juntos. O psiquiatra trata da parte medicamentosa e o psicólogo trata de outras características desses transtornos que eu não vou ficar me estendendo aqui. Com esses pacientes, eu muitas vezes fui obrigado a dedicar horas e mais horas do trabalho, praticamente quase que exclusivamente reforçando a necessidade do uso da medicação, lembrando estes de todos os pontos positivos conseguidos com os tratamentos. Alguns dos sintomas incluíam diminuição do desejo sexual, impotência em homens, frigidez em mulheres, além de problemas com sono e outros. Mas precisamos entender que remédios não funcionam por mágica e, dependendo da medicação, pode levar tempo até se chegar a uma dose ideal. Essas doses variam de pessoa para pessoa, cada pessoa reage de uma forma ligeiramente diferente em relação a cada remédio e muitas vezes se precisa de combinações de remédios. Então, até acertar tudo, o psiquiatra tem muito trabalho. E o psicólogo que trabalhar junto com esse psiquiatra no atendimento desse paciente também vai ter trabalho se esse paciente estiver com muitos efeitos colaterais, pois isso vai aparecer durante a sessão de terapia e teremos que tratar. Bom, mas vamos seguir adiante. Quero deixar claro mais uma vez que quem receitava e cuidava das doses eram os psiquiatras. Meu trabalho se limitava, nesse caso aí do assunto da medicação, em ajudar os pacientes a lidarem com as dificuldades dos transtornos e do tratamento. Agora, finalmente, vamos falar da Anneliese Mitchell. Ela nasceu em Liebfling, na Bavária, Alemanha, filha de Anna e Joseph Mitchell. Mais uma vez, me desculpem, eu provavelmente massacrei os nomes, mas eu não posso fazer nada. O meu conhecimento de alemão é medíocre. Eu conheço algumas palavras e apenas isso. O resto eu vou improvisando, eu não tenho muito contato com língua alemã. Ela foi criada, Anneliese, com suas 3 irmãs, no pequeno município de Klingenberg.
Mais uma vez, me desculpem se eu errei a pronúncia. Criada em uma família católica devota. Isso é muito importante para entendermos que a religião fazia parte do zeitgeist em que ela estava inserida. E aos 16 anos começou a apresentar sintomas de esquizofrenia e epilepsia. Ela foi medicada com periciazina seguida por carbamazepina. Infelizmente, eu só poderia dar o meu diagnóstico a vocês se eu tivesse acesso direto à jovem ou pelo menos aos arquivos médicos da mesma. Mas aí temos um outro problema. Se eu tivesse, na época, vivo e tivesse acesso a esses documentos, estivesse envolvido no caso, eu não poderia falar do mesmo por uma questão de sigilo. Pelas informações que eu pude levantar, o caso poderia ser uma de duas coisas. Primeira opção, psicose epilética. Segunda opção, algum quadro psicótico, possivelmente uma esquizofrenia, junto com algum tipo de epilepsia. E eu gostaria de destacar que na internet tem muita gente que faz alegações sobre esse caso sem ter nenhum tipo de acesso à informação, cometendo falácia de argumento da ignorância para promover uma ou outra ideia. Vocês devem imaginar muito bem ao que me refiro, mas não vamos fugir do tema. Estamos agora tratando do caso da Annelise. Então, vamos seguir com mais do caso. O que temos aqui era uma jovem vinda de uma família católica que começou a ter alucinações, delírios e sintomas relacionados à epilepsia. Ela veio a falecer em decorrência de desidratação e má nutrição, sendo que ao fim de sua vida ela estava em um estado de saúde extremamente comprometido, tanto pelo encerramento do tratamento médico quanto por dificuldades geradas pelo quadro. Ao fim de sua vida, ela estava se alimentando de insetos e bebendo urina, com algumas fontes alegando que ela pesava por volta de 30 quilos. Eu não tenho confirmação para o peso, porém, dada a causa-morte, não me espantaria. Esses comportamentos aberrantes, entre outros, são relativamente comuns em pacientes que são deixados sem tratamento. Ela também apresentava comportamento agressivo em relação à sua família, o que também é comum em casos sem tratamento. Em 1976, tanto os pais quanto os padres envolvidos foram condenados, culpados de negligência médica, e foi determinada uma sentença de 6 meses com liberdade condicional sob fiança. No final, o que temos é uma jovem que foi vítima do dogma religioso, que serviu não só como inspiração para a natureza das suas alucinações, como também como desculpa da família para retirar esta do tratamento médico. E os padres envolvidos têm culpa por ter ignorado o que a ciência diz e terem se mantido presos aos seus vieses de confirmação e efeito Dunning-Kruger. Quem tiver interesse em como alucinações e delírios podem ser influenciados por crenças, dê uma olhada nos meus vídeos Ufologia 2, Encontros Noturnos, pois quando eu me refiro a crenças, eu não me refiro apenas a crenças religiosas. Deixarei links na descrição. Gostaria de deixar claro que as alegações das vozes masculinas podem ser explicadas pelo próprio quadro psiquiátrico e pela forma como funciona nosso aparelho fonador. Deixo o link na descrição falando das pregas vocais. Outra coisa que precisa ficar clara é que os únicos efeitos que rituais de exorcismos têm são efeito placebo ou, em alguns casos, efeito nocebo. Este último é o caso de, além de não ter qualquer efeito positivo, o ritual ou qualquer coisa que esteja provocando efeito nocebo leva a uma piora do quadro por, nessa situação, convencer o doente e familiares de que este realmente está possuído, o que leva ao abandono dos tratamentos. Isso pode levar a danos irreversíveis ou mesmo à morte, dependendo do transtorno que foi confundido com a suposta possessão. Os riscos não são apenas para o portador do transtorno em si, mas também para as pessoas ao redor, pois dependendo da situação, o nível de comprometimento pode ser
muito grave e levar a problemas. Também preciso deixar claro que para a existência de algo como possessão, precisam existir almas e demônios. E não existe corroboração para nenhuma dessas alegações. Não existe nenhuma ocorrência de consciência em que esta não está associada a um meio material. Falo especificamente do cérebro. Quem sabe em um futuro, alguns dizem mais próximos, outros mais distantes, tenhamos verdadeiras inteligências artificiais fortes. Por ora, nem sequer isso. Por outro lado, temos evidências que alterações no sistema nervoso central podem alterar a personalidade e comportamentos. Isso pode ser verificado pelo mundo todo em diversos casos de dano neurológico, tanto por acidente quanto doenças. Vou deixar na descrição também links para vídeos onde já abordei os temas inteligência artificial e almas. E se for do interesse de vocês, quem sabe futuramente volto a tratar de tais temas. Então encerro como sempre deixando o meu vida longa e próspera. O psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!